antes da gente ler o texto bíblico, a gente sempre ora. E por isso eu quero convidar você para, nesse momento, orar comigo. Vamos pensar juntos em Deus. Pai querido, Tua palavra está nas minhas mãos, Senhor. Mas eu quero tê-la em meu coração, em minha mente, nos meus lábios. Por isso eu te peço, ajuda-me, Senhor. E todos que estão orando comigo, para que essa mensagem seja significativa, seja relevante na experiência de cada um de nós. Oramos em Jesus. Amém. Eu quero convidar você para o texto de Lucas, capítulo 14. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Isso mesmo, Lucas 14, a partir do verso 25. Aqui eu já posso lhe adiantar que Jesus resume 3 pontos que envolvem nossa decisão de segui-lo, de nos tornarmos discípulos dele, de aceitá-lo como nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Mestre. E eu já posso lhe dizer que essa não é uma mensagem popular. Pelo contrário, essa é uma mensagem impopular. E não se engane com o título da mensagem, Jesus é melhor. Como assim, pastor? Jesus não é melhor? Claro que ele é melhor. Mas eu estou dizendo assim, não se engane com esse título, pensando que essa é uma mensagem fácil, que essa é uma mensagem popular. Eu posso lhe dizer também que diante dessa pregação milhões desistem do cristianismo. No entanto, essa mensagem que eu vou lhe apresentar agora, com base nas Escrituras, essa mensagem ela é apresentada repetidas vezes pelo Senhor Jesus aqui nos Evangelhos, mas raramente essa mensagem é apresentada pelos pregadores, especialmente da atualidade, porque muitas vezes, não todos é claro, mas há muitos que estão mais comprometidos com o politicamente correto do que com o ensino bíblico. Então vamos ao texto. Vamos começar aqui com Lucas, capítulo 14, versos 25 e 26. Está escrito assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Portanto, no que nós lemos, Lucas diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas creia, Jesus nunca se impressionou com as multidões. Porque Jesus sabia que no meio das multidões existiam pessoas sinceras, claro, mas outras que não eram sinceras. Alguns estavam ali no meio da multidão porque eram pessoas tementes a Deus e discípulos, verdadeiros seguidores de Cristo. No entanto, outros estavam ali por mera curiosidade e alguns até estavam no meio dessas multidões tentando encontrar defeitos na pregação ou nas atitudes de Cristo para condená-lo. Jesus sabia que no meio dessas multidões, muitos que estavam ali, aparentemente para segui-lo, ouvindo atentamente suas mensagens, Jesus sabia que muitos desses depois estariam entre seus acusadores. Muitos desses que, estavam dizendo hosanas e hosanas ao rei, depois formariam coro com uma outra multidão e gritariam, crucifica-o, crucifica-o. Você compreende? Muitos dos que estavam aplaudindo Cristo depois iriam condená-lo, desprezá-lo, criticá-lo, zombariam dele. Então Jesus nunca se impressionou com as multidões. Nós, seres humanos, é que nos impressionamos muito, né? Quando tem muita gente, parece que o assunto é muito importante. Mas Jesus não se impressionava com as multidões, ele se preocupava mais com a qualidade do que com a quantidade dos seus seguidores. E então, Lucas diz que Jesus, voltando-se às multidões, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na minha Bíblia está escrito assim: se alguém vem a mim e não me ama mais.
do que ama seu pai, sua mãe. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. O verbo aborrecer aí parece assim estranho, não é? Ofensivo. Mas em realidade, o termo no original grego tem apenas um sentido comparativo, significando amar menos ou amar mais. Por isso que aqui na Nova Almeida e Atualizada já está colocado assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Você compreende? Na Nova Versão Internacional, inclusive, está escrito assim: se alguém vem a mim, se alguém, aliás, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Com isso, é claro, significa que nossas prioridades e nossa lealdade devem ser, sobretudo, a Deus. O amor a Deus deve ser supremo, até porque é amando a Deus primeiro que nós temos verdadeiro amor para com a nossa família. Eu gosto sempre de dizer que quanto mais a gente ama a Deus, mais nós amamos as pessoas com verdadeiro amor. Quanto mais você vê a Deus, mais você vê as pessoas com os olhos de Deus. Então, é por isso que você precisa amar primeiro a Deus, para depois amar os seus. Porque amando a Deus primeiro, você vai amar os seus familiares, seus amigos, com o verdadeiro amor de Deus. Palavras parecidas com estas aqui ditas por Cristo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua mulher, não pode ser meu discípulo. Palavras parecidas com estas aqui, Jesus disse, quando disse assim que se nós amamos mais nossos familiares do que a Ele, então nós não somos dignos dEle. É a mesma ideia. Nós não somos dignos de segui-lo. Essa é a ideia. Eu quero compartilhar com você, eu vou deixar marcado aqui na minha Bíblia esse texto de Lucas, capítulo 14, e quero ir com você agora a Mateus, capítulo 10. Porque aqui Jesus fala algo parecido, porém, o jeito de falar de Cristo é ainda mais forte, e às vezes algumas pessoas não compreendem direito. Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34, de 34 a 39. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar no seu próprio livro, na sua própria Bíblia, eu disse Mateus 10, a partir do verso 34, Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E ouça: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Você ouviu bem? Jesus diz assim: olha, eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. E você me dirá: mas espera aí, como assim? Jesus não é o príncipe da paz? Por que ele diz que em vez de trazer paz, veio trazer espada? Eu vim, disse Cristo, causar divisão entre o homem e seu pai. Ei, espera aí. O objetivo de Cristo não é causar união, unidade, amor fraternal? Por que ele diz que ele veio trazer espada e não paz? Por que ele diz que veio causar divisão e não união, não unidade? Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Ora, Jesus causa inimizade? Como assim? Nós precisamos entender bem esse assunto para que não fiquemos confusos. O objetivo de Cristo, o objetivo do Evangelho, é claro, é pacificar os homens, é unir os homens. O objetivo é sempre nos abençoar e não provocar divisão, discórdia, separação.
Mas o que Cristo está dizendo aqui é que muitas vezes sua palavra, o Evangelho, causa separação, causa divisão, não porque o objetivo do Evangelho seja esse, mas porque o efeito do Evangelho torna-se, não raras vezes, essa separação, essa divisão, e a razão é simples. A questão é que uns aceitam e outros rejeitam. E muitas vezes isso acontece dentro de uma família, dentro da mesma casa. Jesus diz assim, se você ama, conforme está escrito aqui, se você ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Você não é digno de ser meu discípulo. Ou nas palavras que nós lemos de Lucas, você não pode ser chamado meu discípulo. Outro dia, numa mensagem, eu disse que quem tem a paz de Deus, vive em paz com Deus. E todas as pessoas que vivem em paz com Deus, elas também promovem a paz entre os seus semelhantes. Foi uma mensagem que eu fiz aqui no programa com o título A Paz de Deus. Vou repetir. Eu disse que quando, através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, então nós passamos a estar em paz com Deus. E quem vive em paz com Deus, tem no coração a paz de Deus. E eu disse que essa paz de Deus em nós nos leva a vivermos em paz com os nossos semelhantes. E nós nos tornamos pacificadores, ou seja, nós promovemos a paz. Nós lutamos pela paz entre as pessoas. E depois dessa mensagem eu vi numa das nossas redes sociais que alguém disse assim, pastor, desculpa, mas eu discordo com todo respeito. Obrigado pelo respeito, por discordar com respeito. E a pessoa escreveu assim, eu discordo porque Jesus disse que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Ei, precisamos entender o que Jesus disse. Repito, o objetivo do Evangelho não é causar discórdia, separação, divisão, inimizade, mas muitas vezes é verdade que esse torna-se o resultado do Evangelho, porque uns aceitam e outros rejeitam. Essa divisão ocorre exatamente por isso. E a questão é essa, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não desiste do Senhor, da palavra de Deus e das orientações de Deus, mesmo que os seus mais próximos, mais íntimos, rejeitem o Evangelho. O verdadeiro discípulo de Cristo não rejeita, pelo contrário, aceita. E mesmo que por aceitar o Evangelho você seja rejeitado pelos seus, você ainda assim permanece ao lado de Deus e da sua palavra. Por isso que Cristo nos advertiu de que muitas vezes o Evangelho poderia provocar isso, não é? O Evangelho poderia causar discórdia entre o pai, aliás, entre o seu pai e sua mãe, não é? Veja, Jesus diz assim, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Se bem que quando eu li aqui entre a nora e sua sogra, eu pensei assim, bom, mas aí nem precisa do Evangelho, nem precisa da palavra de Deus, porque muitas vezes essa divisão entre nora e sogra acontece, infelizmente. Muitas delas não se entendem. Mas quantas vezes o Evangelho chega numa casa e uns aceitam e outros rejeitam? Daí o fato de haver esta separação. Por isso que Jesus disse assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Mas a despeito de toda essa incompreensão por parte daqueles que rejeitam o Evangelho, no Evangelho nós precisamos permanecer. Será que eu estou falando agora para alguém que é ou que foi incompreendido? E talvez você já tenha sido ou esteja sendo até perseguido por causa do Evangelho? E quem sabe essa incompreensão e perseguição estejam vindo da sua própria família? Será que estou falando agora para alguém que foi expulso de casa, tem sido zombado e desprezado por causa da sua decisão de seguir a Cristo, a seguir o Evangelho, seguir a palavra de Deus? Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, não desista do Evangelho. Mesmo que você seja incompreendido e até perseguido pelas pessoas que você mais ama e das quais você mais precisa. Não desista do Senhor e do Evangelho, mas olha aqui uma coisa, também não abandone sua família, não abandone seus queridos.
Deus quer e Ele vai usar você para salvar essas pessoas que ainda não conhecem a Deus, não compreendem a vontade de Deus e resistem à palavra de Deus. Deus quer e vai usar você para que esses filhinhos dele, que ainda estão perdidos na ignorância, sejam alcançados. E é por isso que eles lhe perseguem. Mas Deus quer e Deus vai usar você nesse objetivo de alcançá-los, de levá-los para Deus. Por isso não desista deles. Não abandone sua família. Retribua todo o mal que talvez você esteja recebendo com o bem, até porque esse é o seu maior testemunho. A gente testemunha tanto por palavras como por exemplo, mas o exemplo sempre fala mais alto do que as palavras. Se eles não estão ouvindo suas palavras, se eles estão discordando de suas palavras, que eles vejam seu exemplo, que eles percebam seu testemunho de pagar o mal com o bem, de amar quando é talvez odiado, desprezado e até perseguido. Deus quer e vai usar você para salvar sua família, para salvar seus amigos mais íntimos, mas em nome de Jesus, não os abandone e também não desista, jamais desista do Evangelho. Quer ver mais? Vamos voltar a Lucas. Eu disse Lucas capítulo 14. E eu disse que Jesus menciona aqui 3 pontos que envolvem nossa decisão de segui-lo. O primeiro foi esse que já li. Quando Jesus diz que se alguém vai a Ele, torna-se seu discípulo, precisa amá-lo mais do que a todas as outras pessoas. E a razão é muito simples. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que os meus pais, do que meus irmãos, do que minha esposa. Jesus é melhor do que meus filhos, minhas filhas. Jesus é melhor do que os meus melhores amigos, do que as pessoas mais queridas que eu tenho no mundo e as pessoas que eu mais admiro no mundo. Oh, sim, elas são notáveis, elas são amáveis, porém Jesus é melhor do que todas elas. Se for preciso deixar todos esses por causa de Cristo, eu e você devemos deixar, porque Jesus é melhor. E agora vamos para o próximo ponto. Eu leio agora Lucas 14, verso 27, está escrito assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. Você sabe que a cruz para nós cristãos hoje, parece assim algo bonito, não é? Quando a gente fala na cruz, nós pensamos em Jesus, no seu amor, na sua compaixão, no seu perdão, na sua graça. A gente pensa na cruz assim de um jeito romântico, porque é a expressão do perdão e da bondade de Deus para conosco. Mas olha aqui, quando Cristo fala a respeito da cruz, a cruz nos dias de Cristo era símbolo de morte. E creia, é disso mesmo que o Senhor está falando. Quando ele diz assim, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz significa renunciar à nossa própria vontade. A cruz é o lugar onde o nosso eu, nosso querer, nossa vontade, nós precisamos crucificar, matar. Você sabe que a morte de cruz era precedida de muito sofrimento. Não é fácil para ninguém abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. No entanto, a mensagem de Cristo é que nós precisamos renunciar tudo aquilo que seja contrário ao plano divino para nós. Em Lucas 9, verso 23, Jesus disse assim, está escrito assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja, palavras de Cristo. Mas eu acho curioso quando Lucas começa o texto dizendo assim, dizia a todos. É que certamente Lucas, quando fez as pesquisas para escrever o livro, o seu evangelho, certamente Lucas ouviu muitas pessoas dizerem que ouviram dos lábios de Cristo palavras desse tipo, esse tipo de mensagem. Por isso que Lucas diz que Jesus dizia a todos. Jesus queria que ricos e pobres soubessem.
Jesus queria que pessoas cultas e incultas compreendessem essa mensagem. Jesus queria que crentes, descrentes, religiosos, não religiosos, novos, idosos, todos soubessem disso. O que é que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo. E dia a dia, disse Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que eu digo para você que eu entendo a cruz como sendo a nossa luta diária contra a nossa própria vontade. Essa batalha contra a nossa vontade, essa luta ferrenha contra a nossa própria vontade, para fazermos a vontade de Deus, muitas vezes nos machuca, dói, a gente sofre. Por isso que Jesus disse assim, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Acredite, meu amigo, minha amiga, no cristianismo não só houve uma cruz para o Cristo, mas há uma cruz para cada seguidor de Jesus. E nessa cruz deve ser crucificado o nosso eu, nossa vontade. Cristianismo só com a cruz do Cristo seria muito fácil, mas é irreal, é irreal. Para cada discípulo do Mestre há uma cruz. E eu insisto com você, nessa cruz deve morrer nosso eu, nossa vontade. Você sabe que fazer a vontade de Deus, quando a vontade de Deus combina com a nossa, é muito fácil. O difícil é quando eu quero fazer uma coisa e Deus me diz para fazer outra. Se eu sou verdadeiramente discípulo de Cristo, eu opto pela vontade do Senhor e renuncio à minha. E sabe por quê? Porque Jesus é melhor. Jesus é melhor do que a minha vontade. Jesus é melhor do que o meu querer. Jesus é melhor do que a minha vida. Então eu escolho Jesus porque Jesus é melhor. Você compreende? Nós muitas vezes perdemos o carinho, o respeito, o amor, até dos nossos familiares, das pessoas mais íntimas, porque elas rejeitam o Evangelho e por isso muitas vezes nos rejeitam. Mas nós aceitamos essa realidade triste, porque Jesus é melhor. Jesus é melhor do que as melhores pessoas. Jesus é melhor do que a minha vontade, do que o meu querer. E tem o terceiro ponto, mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu leio aqui Lucas 14, agora no verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncie a tudo quanto tem. Essa é uma renúncia completa e abrangente. Jesus está dizendo que nós devemos renunciar a tudo que atrapalha segui-lo, tudo que se conflita com Ele, ou mesmo tudo que seja mais importante que Ele. Significa que nada nessa vida pode ser tão grande quanto Cristo. Talvez você conheça as palavras de Paulo que estão na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo diz assim, o que para mim era lucro, depois de sua conversão, depois de seu encontro com Cristo, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo e as considero como refúgio, como lixo para ganhar a Cristo. Com isso, Paulo está dizendo que por causa de Cristo, ele perdeu muitas vantagens naturais e realizações herdadas e adquiridas. Ele desistiu de tudo aquilo que se conflitava com Cristo, que concorria com Cristo, porque o conhecimento pessoal de Cristo sobressaía em valor a todas as outras conquistas. Oh, acredite, ser vencedor em Cristo representa a maior vantagem, o maior ganho, louvado seja o Senhor por isso. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Por isso que o próprio Cristo disse que o reino dos céus, Ele mesmo, porque Jesus é a essência do reino de Deus, Ele é o tesouro escondido, Ele é a pérola de grande valor. Sabe por que você renuncia a tudo quanto tem, no sentido assim, tudo que você tem que de alguma maneira se conflita com Cristo, porque Cristo é melhor do que tudo. Vale a pena abrir mão, seja do que for nesse mundo, para ganhar a Cristo, para estar com Cristo, porque Jesus é melhor. Mas como nós precisamos, muitas vezes, renunciar a algumas coisas,
como nós precisamos lutar contra a nossa própria vontade e como não raras vezes somos incompreendidos, zombados e talvez até perseguidos por causa do Evangelho. Talvez por isso que Jesus disse que a porta para a vida eterna, é uma porta estreita e o caminho é apertado. Nós não podemos nos enganar, não é fácil, mas também é claro, a gente não precisa se desesperar, é possível. E não só é possível, quando a gente escolhe Jesus, nós descobrimos o acesso à vida, e aliás, o único acesso à vida. E eu estou falando aqui não só vida eterna, mas eu também estou falando de vida nesse mundo com propósito. Hoje, além, é claro, de no futuro, a vida eterna. Eu preparei essa mensagem pensando assim, será que eu sou um fã, um admirador de Jesus, ou eu sou um discípulo dele? Porque assim, fãs e admiradores, eles não vivem estas palavras mencionadas pelo Mestre. Somente os discípulos de Cristo é que o amam mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, mesmo as mais próximas, mais queridas. Somente os verdadeiros discípulos de Cristo é que deixam de fazer a sua vontade para viver segundo a vontade do Senhor. Somente os verdadeiros discípulos, e não apenas fãs ou admiradores, é que renunciam a tudo o que se conflita com o Senhor, tudo o que concorra com o Senhor, tudo o que queira ser maior do que o Senhor. Só os verdadeiros discípulos de Cristo vivem assim. O Senhor, Ele é o seu Deus, ou Ele é apenas um acessório usado em momentos de necessidade e depois deixado de lado? Esse tipo de reflexão, essa mensagem deve nos levar. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos verdadeiros discípulos. Entenda esses 3 pontos que envolvem nossa decisão de segui-los, e eu vou mencionar outra vez de maneira muito resumida. Primeiro, amar a Deus acima de todas as pessoas. Segundo, nós devemos fazer a vontade do Senhor quando essa se conflitar com a nossa, desistimos da nossa vontade. E em terceiro lugar, eu lhe digo, você deve renunciar a tudo que de alguma maneira seja um obstáculo na sua relação com Deus, porque se você não fizer isso, se você não andar nesse caminho, se você não seguir esses passos, você não pode ser discípulo dele, você não é digno de ser discípulo, de ser chamado cristão, porque os verdadeiros cristãos são discípulos, são seguidores. O discípulo, ele faz a vontade do seu mestre, ele não abandona o seu mestre, seja na glória ou no sofrimento, seja na honra ou no desprezo, no momento mais difícil. E olha, eu quero terminar lembrando a você que há uma recompensa de valor inestimável para quem amou mais o Senhor do que todos os outros, para quem negou sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Há uma recompensa de valor inestimável para quem renunciou a tudo que o impedia de seguir ao Senhor. Jesus disse em Mateus 19, verso 29, todo aquele que tiver deixado, ouça aqui, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Oh, bendito Cristo! Todo aquele, disse Jesus, que porventura perdeu o relacionamento com seus familiares mais queridos, porque eles rejeitam você por causa do Evangelho, todo aquele que perder alguma vantagem material, a posse de algum bem nesse mundo, ou quem sabe perder alguma oportunidade por causa do Evangelho, por causa da sua fidelidade à minha palavra, disse Cristo, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A gente recebe mais hoje em forma de paz, de alegria e de esperança. E você me dirá, não poderá ser também, pastor, em termos de bênçãos materiais, porque Deus faz seus filhos fiéis prosperarem? Oh, sim, isso é possível e muitas vezes acontece. Mas eu estou pensando em algo que vale mais do que as bênçãos materiais. Eu estou pensando na paz, na alegria, na esperança, numa vida com propósito,
sabendo de onde você veio e para onde você vai. Não tem preço que pague isso. Quando você é um discípulo, verdadeiro discípulo de Cristo, você vive dessa maneira. Você sabe de onde veio e para onde vai. Você sabe quem você é. Você sabe que é um pobre pecador, porém perdoado por Deus e que está vivendo em reconciliação com o Senhor. Oh, sim! Você sabe o quão você é amado por Deus e que o Senhor está com você. Não tem preço que pague essa segurança, essa alegria, essa esperança que vem ao coração dos que amam a Deus. E nós sabemos muito bem também para onde nós vamos. E o nosso destino é glorioso, porque Deus já preparou um destino glorioso para aqueles que o amam. Deus tem para você e para mim a vida eterna. Nas palavras de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, Deus tem para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tudo que a gente perde nesse mundo, por mais importante que seja, todas as pessoas que talvez se afastem de nós por causa do Evangelho e nos desprezem, talvez até nos persigam, ou nada disso se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Há um eterno peso de glória reservado por Deus para os seus filhinhos. E pela graça de Deus, se nós permanecermos sendo fiéis ao Senhor, nós viveremos essa doce, sublime e indescritível experiência. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa iluminar os seus caminhos. Tudo o que Deus mais quer é que nós tenhamos vida e vida plena. Lembra que Jesus disse isso? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida já começa aqui e agora, quando a gente anda nos caminhos do Senhor. E como eu disse, tendo paz, alegria e esperança a despeito das dificuldades da vida. E um dia, esta promessa se cumprirá de maneira ainda maior, quando nós alcançarmos a vida eterna. Deus abençoe. Firme no Senhor, porque Jesus é melhor.